Oi, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como que a gente usa o F2, né? Então, vou fazer aqui, primeiramente, mostrando aqui como que a gente pode conferir os resultados aqui desse pórtico pelo F2. Esse pórtico é o pórtico que eu gravei a videoaula, né, de método das forças aplicado a pórticos. Então, são os mesmos, é o mesmo pórtico, né, engastado, e apoio de segundo gênero, 6 metros, 5 metros, 3 metros. E a gente vai ver no F2 como que a gente coloca a variação de temperatura, propriedades aqui do material, né, propriedades da seção transversal. Então, vamos começar fazendo aqui o esboço desse pórtico, né, ele tem 6 por 5 metros por 3 metros aqui nesse outro trecho, né? Então, a gente vai começar aqui com o comando da linha, né? Como todas as dimensões do pórtico, elas são exatas, né? A gente pode deixar aqui marcado um grid de metro em metro, né? E aqui também vou marcar o snap, porque aí ele pega no ponto exato aqui, metro em metro, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma coluna de 6 metros, né? Aqui vai aparecendo o comprimento, então 6 metros, nessa parte que aparece o comprimento. 6, né? Eu também posso contar aqui os quadradinhos, né? Então, aqui é 5 metros e o outro ponto aqui, 3 metros. Então, essas são as barras a linha, né, do pórtico. Vou já colocar os apoios, ok? Então, aqui, com esse aqui, inserir membro, eu desenhei, né, a estrutura do pórtico, agora eu vou colocar os apoios. Então, tem um símbolo aqui, nesse aqui, esse símbolozinho do apoio de primeiro gênero, vou clicar nele e vou colocar os meus apoios. Então, eu tenho apoio nesse ponto, né, e nesse outro ponto aqui. Então, vou marcar esse ponto. Ele é um apoio de terceiro gênero nesse ponto, né? Um engaste. Então, quer dizer, se é um engaste é porque está fixo, nenhum deslocamento é permitido, né? Todos os deslocamentos, né? Displacement, estão fixos no eixo X, no eixo Y e também a rotação. Vou colocar aqui, né? O zero dele, ele deixa ele. Então, eu marquei o nó. Escolhi aqui aonde que o deslocamento é permitido e qual que ele está fixo, né? O engaste está fixo em todos os trechos, né? E aí eu acrescento um nó. Caso tivesse dado algum, eu vou mostrar isso nesse próximo apoio, né? O apoio D, que é onde que tem o recalque. Se tivesse dado recalque nesse apoio, a gente teria que marcar essa caixinha aqui e escrever o recalque, né? Aqui é um apoio rígido, né? Então, se tivesse um recalque de rotação, aí a gente teria que entrar com ele aqui no RZ. Recalque vertical, né, no DY, horizontal no DX, né? Mas não tem recalque nesse apoio, então não vou mexer nessa caixinha. O ângulo desse apoio é 0, né? Então, eu coloco aqui e aí eu vou nesse ícone aqui, o último, né? Apply Support Conditions to Select Nodes. Ok, se eu tivesse colocado, né, e visto aqui que ele tinha ficado em pé, esse engaste, né, era só eu colocar aqui, mudar o ângulo, né, e ir testando aqui até ficar na posição correta, né? Só para vocês verem aqui, eu fazer um teste, vamos supor que ela tivesse aqui, sei lá, ângulo 90, ele vai ficar assim, né? Mas eu posso voltar aqui, ó, e voltar, colocar o ângulo correto, né, e clicar de novo, e ele vai só corrigindo, né, nesse ponto. O segundo ponto agora, o ponto D, né? O deslocamento, ele é fixo em X, fixo em Y, mas ele está livre no eixo Z. Esse apoio é um apoio de segundo gênero. É permitido a rotação nesse apoio, então vou colocar ele aqui. Esse apoio, né, vou conferir aqui no enunciado do exercício, ele sofre um recalque de 5 centímetros para baixo, né? O apoio D. Vamos colocar aqui, então. Então, agora eu tenho que marcar aqui, tá? Prescribed displacements. E aqui vamos marcar, tá em milímetros, né? Aqui eu posso colocar a unidade que eu quiser, né? Se vocês já quiserem mudar isso, né? A gente vem aqui, Options, Units in Number Format. Então, tá, o comprimento em metro, né, com precisão aqui de 2 casas decimais, e o deslocamento, né, que seria aqui
essa questão aqui desse recalque, né? Vamos colocar em centímetro. A rotação em radianos, ok. Se quisessem já mudar outras unidades aqui, a gente pode mudar. Vamos mudar aqui então, vamos deixar já é, as dimensões da seção em centímetro, né? Que é como foi dado no enunciado. A área, a gente não vai precisar da área, vamos colocar centímetro também. E o momento de Nessa, centímetro a quarta, para ficar igual aos dados que foram colocados no enunciado. Megapascal, né? Que está no enunciado. Na verdade, o enunciado está gigapascal. Vou deixar aqui também, né? E seriam só essas informações. Ok. Então, vou colocar aqui que o deslocamento em Y é 5 centímetros para baixo. Eu acho que o para baixo ele coloca como sendo negativo. Vamos fazer um teste aqui, porque ele vai desenhar esse recalque que a gente vai ver. Ok, está indicando para baixo, né? Se eu tivesse colocado aqui sem o sinal, ele colocaria para cima, aí você tem que ficar atento, né? Aí você coloca menos e quer dizer que é para baixo. Beleza. Já representei aqui os meus apoios com os respectivos recalques, né? Se a gente quisesse mudar aqui também, deixa eu só conferir se dá aqui para não ficar nesse formato. É, mas eu acho que não tem como, não. Todos os formatos são. Ah, não, tem aqui. Vamos colocar isso aqui só para a gente ver. É, Isso, 5 centímetros. Só para ficar igualzinho, né? Para ficar nesse formato aqui visualmente mais agradável. Então, vou colocar então agora o carregamento, né? Esse pórtico tem um carregamento de 20 kN por metro na barra BC, né? Que é essa barra aqui. Então, venho aqui, no caso é forças distribuídas, né? Esse ícone aqui. Eu tenho que criar uma força, né? Toda vez que eu vou colocar carregamentos no pórtico, numa estrutura qualquer no F2, eu tenho que criar essa carga, tá? Se essa carga mudar de valor, eu tenho que criar outra carga. Então, eu vou criar esse símbolo aqui do arquivo, né? De criar aqui, ó, arquivo 1. Vou dar o nome de 1 para ficar carregamento 1 para ficar mais fácil. Aqui só tem um carregamento, ele é no eixo Y, ele é para baixo, então ele é menos 20 kN por metro. Eu selecionei a barra do carrega que ele vai estar agindo, então eu vou clicar aqui para aplicar nessa barra, ok? 20 kN por metro é o carregamento. Essa barra também ela tem variação de temperatura. Vou colocar de uma vez. A fibra superior tem temperatura de 5 graus Celsius e a fibra inferior 35. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, é a opção para colocar variação de temperatura, né? Thermal loads. Vou clicar nele. Aqui já vem o mais é superior, né? E aqui embaixo é o inferior. Então, eu vou ter que criar, né, uma carga devido à temperatura, é como se fosse uma carga isso aqui, né? Então, eu estou criando aqui o efeito devido à variação de temperatura, né? Vou chamar também de 1, né? Nesse caso, se tivesse variação de temperatura em outras barras, aí eu ia criando outros e colocando. Então, esse aqui, no meu caso, eu vou precisar apenas de 1. Na fibra, já esqueci, peraí, na fibra superior é 5 graus e na fibra inferior 35. E vou colocar aqui, ok? Então, ele põe o desenho para mim aqui, né? Eu posso aumentar um pouquinho aqui para ver, deixa eu ver se aumenta melhor. 5 graus na fibra superior e 35 na fibra inferior, né? Isso. Então, tá aqui, já coloquei variação de temperatura, fica um pouquinho complicado, emboladinho, né? Acho que dá para melhorar um pouquinho isso aqui, mas ele não vai adiantar muita coisa, mas beleza, ficou dessa forma aqui, né? Agora, então, só falta a gente definir os materiais. Se vocês quiserem, às vezes, ao longo da resolução do exercício, para facilitar, vocês podem cotar também o exemplo, né? Eu não cotei aqui. Então, aqui, ó, tem um símbolozinho de cota, é só colocar as cotas, né? Até também é bom para conferir, para ver se ficou tudo certinho, né? 6 metros, 5 metros e 3 metros aqui. Então, tá ok aí. Então, aqui a gente já definiu os apoios, definiu os carregamentos, definiu o recalque, né, na hora que definiu os apoios, e definiu também variação de temperatura.
Vamos agora definir as propriedades das barras, né, de acordo com o que foi dado no enunciado. No enunciado não falou de qual material que esse pórtico é feito, né, só falou em relação ao material, é o módulo de elasticidade, né, aqui está até errado, é 200 GB, né, que a gente resolveu esse exemplo. Então, é um material cujo módulo de elasticidade é 200 GB, né, que é um módulo de elasticidade aí compatível com o aço, poderia ser um pórtico aí de aço, tá? A não ser pelas dimensões aqui da seção transversal, né? Mas poderia ser. Então, vamos lá. Esse ícone aqui, né, que é propriedades do material, né? Vamos clicar nele. Vamos ter que criar, né, um novo material. Estou sempre chamando de um. Podemos colocar aqui genérico isotrópico aqui. E aí colocamos aqui 200 GB. Vamos entrar já com o coeficiente de dilatação térmica aqui também, tá? Esse alfa, eu acho que é 10 a menos 5, né? Que foi dado aqui no enunciado. Eu nem sei se eu coloquei aqui, mas é 10 a menos 5, viu? Perdi, cadê aqui? Então, aqui já é, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10 a menos 5. Então, é, essas características, né? Elas valem aqui para todas as barras. Então, em todas as barras. Caso tivesse aqui diferença, né? Então, eu ia em uma barra, selecionava e criava outro material para outra barra e colocava nela. Esse aqui vale para todas, né? Então, só colocar aqui para todas. Agora, as dimensões da seção transversal. Nesse exemplo, né, vou ter que criar uma seção aqui. Vou colocar uma seção retangular, porque foi dado no enunciado, né? A seção retangular, então, feito aqui. Ela tem o D, né, que é a altura 20 centímetros, o B, que é a base. Vou até mudar aqui novamente as dimensões para ficar com precisão de duas casas decimais, tá? Porque a base tem 9,75. Voltei aqui, então, options, né? Formatar aqui unidades. É, seria aqui, então, aqui, ó, section sizes. Então, vou colocar aqui 9,75. Observem que esse valor dá exatamente que o momento de inércia, né, de 6.500, né, 6,5 exponencial à terceira, para todas as barras. Alguns exemplos, até de teoria 2, muitas vezes no enunciado é dado só a altura e é dado o momento de inércia. Então, o que que você faz? Você, antes de entrar com os dados aqui, para o resultado bater certinho, você calcula qual que seria a base correspondente àquela altura, né? Porque o momento de inércia, a gente fez um exercício, né? Essa conta de uma seção retangular, é base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, você consegue estimar qual que seria a base que vai dar aquele momento de inércia. Aí você entra com ela aqui, né? Coloca bastante casos decimais, que às vezes alguns casos não bate exatamente, né? E aí você chega no momento de inércia exata. Supondo, sei lá, que tivesse dado que a altura do pórtico é 20 e que o momento de inércia era 6.000, por exemplo. Aí eu poderia, né? Eu não fiz a conta antes, mas também eu posso ficar tentando aqui até eu ver que vai bater. Joguei 9, já deu 6.000, olha, coincidência. Mas você pode ir tentando aqui também, até vai mudando os valores, né? Sei lá, 6.125, por exemplo. É, até você ver que vai bater. Ó, aqui tá vendo? Aqui deu 6.100, então é um pouquinho mais do que eu coloquei 9,15, né? 9,3, por exemplo. Aí passou já 9,25, vamos ver. Não, é mais. Aí você pode ir tentando também, às vezes, se você não quiser fazer a continha antes aqui, até você tentar achar aí um valor que vai bater, né? Aqui já não tá dando, olha. 6 pontos. Mas só por curiosidade mesmo, mas 6,22 está quase chegando a esse 6,34 aqui. E se não chegar, você vai aumentando as casas decimais aí até você conseguir aqui um valor que bata, né? O nosso caso deu certinho, 9,75 vai dar 6.500, ok? Em todas as barras. Então, aqui agora nós já lançamos aqui todas as informações relativas a esse pórtico, ok? Então, agora, né, eu vou salvar, tá? Pórtico, recalque e temperatura.
Beleza? E aí, se eu vier aqui agora, né, eu já tenho os resultados. Aqui, por exemplo, o gráfico de esforço normal, né, que foi dado. Se a gente quiser colocar um pouquinho mais de casas decimais aqui, que eu acho que no exercício eu resolvi com duas casas decimais, né, forças e carregamentos, forças, na verdade, e os momentos. Vou deixar duas aqui também. Aí bate certinho os valores, né? Aqui o meu eu arredondei, acabou dando 10,12, né? Se a gente quiser ver as reações de apoio, né? Aqui, tá vendo? Deu exatamente esses valores aqui. Às vezes, um arredondamento aqui dá um pouquinho diferente, né? Então, aqui são aqueles gráficos, né, que tá lá resolvidos no exemplo. Inclusive, eu peguei o próprio gráfico do F-Tool, né? Dá esses valores aqui. Vocês podem fazer também caso 0, caso 1, caso 2, para vocês conferirem os resultados, tá? Inclusive os deslocamentos. Eu vou mexer nesse pórtico aqui, tá? Então, posso aproveitar essa estrutura aqui que já está pronta, só que no caso não tem variação de temperatura, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, não vou conseguir. Eu vou só alterar. Peraí, acho que eu consigo excluir aqui. Consegui não. Vou colocar 0 aqui, vou colocar nenhum valor aqui, vou ver se vai dar certo. Isso. Coloquei 0, né, e tirei essa variação de temperatura. Vou lá no deslocamento também, vou tirar esse apoio aqui, tá? Vou deixar livre, né, porque foi esse pórtico que nós fizemos no caso 0 e caso 1, seria esse pórtico aqui, tá? Que a gente fez no caso 0 e o caso 1. E agora vou até salvar ele com outro nome aqui, né? Se vocês estivessem fazendo os exemplos, né, da lista, aí o ideal seria você ir fazendo e salvando. Esse aqui, então, vai ser o meu caso 0, né? Porque ele está com a carga distribuída. Aí eu quero ver, por exemplo, os deslocamentos. Então, eu tenho que vir aqui nesse ponto e ver qual que foi o deslocamento dado nesse ponto, tá? Aqui tá dando, né, 9,6 centímetros. Deixa eu ver se ele tá pegando o ponto certo. X é igual a 3, não, tá pegando o ponto errado aqui. Isso. Deixa eu conferir se tá com os valores das propriedades corretos aqui. Ah, aqui ficou com 200. Não, tá certo. 200 GB, deixa eu ver. Isso, ele colocou 3 casos decimais ali. Então, esse aqui que seriam os valores, né? O nosso deu um pouquinho, deixa eu ver quanto que tá dando aqui no... Ah, é porque o outro resultado estava em metro, né? Então, vamos voltar aqui. Então, seria clicar nesse ponto aqui, ó, o deslocamento em X, né? Que seria o delta 10, que foi o primeiro que a gente fez o hiperestático X1, né? O delta 10 dá 9,61, tá certo, né? Menos, Aí aqui depende do sentido, né? Porque ele considera para a esquerda negativo, vai aparecer um menos, né? Aí aqui o sinal não adianta muita coisa para gente. E o Y deu isso mesmo, né? É o delta 20, deu 0,69, né? Tem uns deslocamentos meio absurdos aí, né? Acho que é porque esse módulo de velocidade, né? Eu coloquei um módulo de velocidade aí, talvez não estavam compatível aí com a estrutura, né? Então, a gente consegue aqui visualizar aqui todos os deslocamentos, tá? Então, esse aqui é o delta 10, o delta 20. Aí, se você quisesse ver os outros, você tinha que fazer, né, o caso 1, né, e o caso 2 também, para você ver o delta 1, delta 1, 2, né? Se você quiser ver a questão da variação de temperatura, né, conferir o delta devido à variação de temperatura se você calculou certo. Aí você tem que tirar esse carregamento aqui, né? Porque no caso você está analisando só o efeito da variação de temperatura. Então, eu pus 0 aqui, e agora eu vou colocar aqui a temperatura na fibra inferior e a temperatura na fibra superior, tá bom? Na fibra
inferior é 35, né? E na fibra superior é 5. Isso, né? Na fibra superior 35, na fibra inferior 5, ok. Aí agora é só vir aqui, né, nesse último ícone, que é a deformação, né, e ver quanto que ele deformou. Então, deu 2,3, né? Nós calculamos em metros, né? Aqui, no caso, se quiser conferir bem aqui as casas decimais, eu teria que voltar aqui nas unidades e aumentar aqui as casas decimais, né? Vou colocar duas. Na verdade, o meu aqui ficou com precisão de duas, porque deu 0,0235 metros, né? Que seria 2,35 centímetro. Aqui deu uma pequena diferença aqui, né? Deveria ter batido exato, mas pode ser algum arredondamento ali também no início. Deixa eu ver se eu peguei. Ah, o ponto aqui eu não peguei certinho, né? Vou colocar o ponto certo. Ah, igual já bateu. Tem que ficar atento aqui, porque como a gente clica com o mouse, né? Ele tem que pegar o ponto certinho. Então, aqui no caso é o ponto aqui. X é igual a 3 aqui, né? E o comprimento da barra 3 metros. Agora bateu, tá vendo? 2,35. Esse aqui seria aqui ah, o deslocamento 2,0, né? 1,875, né? Centímetros. Essa rotação para a gente que não interessa, né? Isso aqui, na verdade, não faz sentido para a gente. Ah, então, seria esses valores aqui, tá joia?